Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, filhos e filhas, sejam muito bem-vindos ao podcast Conexão Alvorada. Com muita alegria estamos iniciando hoje a segunda temporada e não poderia haver um tempo mais especial para esse recomeço. Estamos vivendo a 8ª de Páscoa. Este tempo tão rico da liturgia da igreja, onde ainda ressoa a força, a alegria da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja nos ensina que após o domingo de Páscoa, entramos no chamado tempo pascal, que se estende por 50 dias até a festa de Pentecostes. São 50 dias vividos, como dizem as normas da liturgia, como se fosse um único dia festivo, como um grande domingo. É como se a igreja nos dissesse, não basta celebrar a ressurreição em um único dia, é preciso permanecer nela. E dentro desse tempo tão especial, nós vivemos agora a chamada 8ª da Páscoa. São 8 dias em que a igreja prolonga a alegria do domingo da ressurreição, permitindo que possamos beber com mais profundidade das graças que brotam desse mistério central da nossa fé. A Páscoa significa passagem de Cristo da morte para a vida, mas não apenas dele, é também a minha e a sua passagem. É a passagem da igreja, é o chamado que Deus nos faz para deixarmos para trás tudo aquilo que nos aprisiona, o pecado, os vícios, o medo, e assumirmos uma vida nova, iluminada pela presença do Cristo ressuscitado. E durante esse tempo, um sinal muito forte permanece diante de nós em todas as celebrações, o Círio Pascal, aquela grande vela acesa que representa Cristo vivo no meio de nós. Ele é a luz que vence as trevas, ele é a presença que dissipa o medo. E isso tem um significado muito concreto para a nossa vida. A ressurreição de Jesus nos lembra que não estamos sozinhos, mesmo nas dificuldades, mesmo nas incertezas, mesmo nos momentos mais escuros, o Senhor caminha conosco. Como nos recorda o salmista, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele certamente agirá. Esse é um tempo de graça, um tempo, como diz a igreja, o céu se inclina sobre a terra, derrama bênçãos abundantes sobre nós. Mas há uma condição espiritual importante, é preciso desejar, é preciso pedir, é preciso abrir o coração. Deus oferece a graça, mas é o homem que precisa acolhê-la com fé, esperança, confiança e muita humildade. Quantas vezes reclamamos das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, mas deixamos passar os meios que Deus nos oferece para a transformação da nossa vida. A 8ª de Páscoa é exatamente esse convite, não deixar a graça passar em vão. Talvez, muitas vezes, sejamos como pessoas sentadas sobre um grande tesouro, mas sem a chave para abri-lo. E essa chave é a fé, uma fé viva, concreta, que nos leva à oração, à vida sacramental, à confiança em Deus. Por isso a igreja nos convida, viva intensamente esses 8 dias. Não tenha pressa, permaneça na alegria da ressurreição. Renove sua fé. Recomece se for preciso, Deus nos dá sempre a oportunidade de recomeçar uma vida nova. E é nesse espírito de renovação, de esperança e de vida nova que iniciamos essa segunda temporada do nosso Conexão Alvorada. Hoje, nos próximos blocos, vamos receber uma convidada muito especial que vai nos ajudar a refletir sobre a vida humana, suas dores, seus desafios e também as suas possibilidades de recomeço à luz do conhecimento e da fé. Mas antes de entrarmos nessa conversa, fica esse convite para que você nos acompanhe. Não deixe passar esse tempo de graça. Viva a Páscoa. Permaneça na presença do Cristo ressuscitado. Permita que Ele transforme, renove e ilumine a sua vida. Seguimos juntos e que Deus abençoe você e a sua família.
Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à Conexão Alvorada, essa conexão conosco mesmo, essa conexão com aqueles que estão à nossa volta e essa conexão com Deus, sempre com um bate-papo gostoso sobre temas mais variados. E hoje o nosso tema é efeito uau. O que será que é o efeito uau? A comunicação que transforma. E eu trago hoje a Gislene Esquerdo, que ela é psicóloga, neurocientista, empresária, mentora e criadora exatamente do método efeito uau. Vamos descobrir então com ela. Ela tem mais de 28 anos de experiência, ela já treinou mais de 30 mil pessoas e mais de 250 empresas nacionais, multinacionais, aí ela já esteve dando treinamento. É autora de vários livros que ela vai apresentar os livros para nós hoje e vai até sortear alguns livros. Você que estiver assistindo aí o nosso podcast, depois você vai poder saber como concorrer a esses livros. Gislene, é uma alegria te receber no nosso podcast Conexão Alvorada e falar sobre esse seu método, o efeito uau. A alegria é minha, estou muito feliz. E para quem está nos acompanhando, vou dizer que antes da gente começar, o padre faz uma oração aqui, ó, que já deixa a gente todo envolto, pelo amor de Deus, pelo manto de Maria. Que alegria, que honra estar aqui. Eu fico muito feliz. Você, com aí mais de 2 décadas de experiência, você com certeza teve momentos como psicóloga, como mentora, momentos gratificantes e momentos desafiadores. Vamos começar falando um pouco desses momentos. Olha, padre, eu estava refletindo sobre isso esses dias e não faz tanto tempo assim, era 2017, eu enfrentei um grande desafio, para não falar batalha. Eu tinha começado no digital assim assiduamente, fazia 2 anos, né, que eu postava conteúdo mesmo, muito no YouTube, na época ainda, fortemente no Facebook, quando um dia eu recebo uma denúncia do Conselho Regional de Psicologia, que eu estava com o meu título de psicóloga sendo cassado. Eu pensei, minha Nossa Senhora, o que foi que eu fiz que eu não tô nem sabendo? E aquilo me tirou o chão. Imagina, recebi uma notificação, e-mail, não sei o que, nananã. Fui para a reunião com o Conselho Regional de Psicologia. Eu lembro que eu fui toda arrumada. Imagina que eu tava com uma saia preta, assim, bem chique, com uma camisa, sapato de salto. Cheguei, tipo, pomposa na reunião, mas tensa, por dentro tensa e fazendo as minhas orações. Quando eu chego lá, na reunião, a pessoa encarregada me disse que eu não poderia continuar o meu trabalho no YouTube, que eu teria que tirar todos os meus vídeos do ar. Na época eu tinha 70 mil inscritos, porque eu estava induzindo a uma religião e como psicóloga eu não poderia fazer aquilo. Eu perguntei, mas aonde que eu tô fazendo isso? Naquela época eu tinha, para ter criatividade, naquela época, 2017, mas parece muito, muito tempo atrás, né? Para ter criatividade para produzir conteúdo, eu fazia um quadro por dia diferente. Então eu me inspirava nos programas de TV. Domingo passa tal programa, segunda tal programa, terça tal programa. Eu falei, então eu vou fazer isso no meu canal do YouTube. Então domingo era um quadro, segunda era outro. Então eu lembro que segunda eu falava especificamente de falar em público, terça era um quadro de responde. Eu já recebia perguntas, então eu respondia as perguntas naquele quadro. Quarta era sobre carreira, quinta era sobre o trabalho de você desenvolver outras pessoas. Então sobre ser um treinador, sobre você ser um professor, sobre você ser um mentor. Sexta-feira era comunicação para relacionamento pessoal, família, relacionamento amoroso. Sábado era um tema livre, então dependia do que acontecia. Domingo, psicologia e espiritualidade. E eu comecei a fazer esse quadro porque eu recebia perguntas muito angustiantes de pessoas que estavam tentando sobre sua própria vida, de pessoas que estavam em depressão profunda. Eu falei, eu não posso me omitir diante disso. Então eu vou unir psicologia e espiritualidade. Já tínhamos algumas pesquisas nessa época falando da importância da pessoa exercitar uma espiritualidade. Óbvio, eu fazia aquilo pautado na Bíblia. Fui denunciada. Não poderia mais falar. E eu terminava os vídeos dizendo um beijo, fique com Deus. E eu não poderia mais dizer isso. E eu lembro que naquela reunião eu perguntei assim para a pessoa, eu não posso mais, não. Eu posso terminar o vídeo dizendo um beijo e vai para aquele lugar?
A pessoa falou, pode. Mas fica com Deus, não pode. Padre, eu saí, Padre Jefferson, assim, ó, indignada. Na pose, mas indignada. Eu cheguei, e é outra coisa que eu não poderia fazer também, porque eu afirmava, e eu sigo afirmando, que o método realmente funciona, que se a pessoa aplica o método efeitual, ela vai se livrar da insegurança, do medo, ela vai, se ela aplica, é ciência, ela vai. Óbvio que tem as particularidades de cada pessoa, se a pessoa entra em ação, se ela para, se ela não para. Eu lembro que eu cheguei na empresa, na pompa, mas a hora que eu botei o pezinho dentro da minha sala, eu comecei a chorar. E eu falava, Senhor, não é possível. Como? Então, ali foi um desafio muito grande para mim. E eu lembro que a inspiração do que fazer veio de uma criança de 10 anos, na época, filho de uma mentorada minha, e ela falou assim, mas mamãe, como que faz o padre quando é psicólogo? E o pastor quando é psicólogo? Ele não pode ser nem psicólogo e nem padre? E aquilo eu falei, obrigada, Senhor. A resposta veio de uma criança. Foi um grande desafio que eu passei. Realmente é um desafio que interpela a nossa fé, né? Interpela aquilo que a gente acredita. Isso, de fato, é inquietante. Você que está nos acompanhando, agora, como eu já assisti algumas palestras em vídeo também, pessoalmente, da Gislene, eu gostaria de começar falando agora para que a gente possa desenvolver depois esse método efeitual. Você conta nas suas palestras da sua dificuldade para se expressar, da timidez inicial, né? Qual foi a situação, o gatilho que fez com que você mudasse isso em você, né? Toda essa questão da timidez. Eu era jovenzinha. Tava no grupo de adolescentes. Eu participava do grupo de adolescentes aqui em Londrina, no Maranata, e no grupo de jovens, que meus irmãos mais velhos iam, eu sou a caçula, eu ia junto com eles no grupo de jovens no Javenesci. E estava entrando na psicologia, primeiro ano da faculdade, e tinha um tanto de seminário que o aluno tinha que fazer. Primeiro que na minha cabeça seminário era a escola do padre, não era o aluno que tem que estudar um texto lá na frente da aula, eu nunca tinha ouvido falar daquilo. E eu falei, eu vou ter um treco, toda vez que eu tiver que apresentar um seminário, eu vou ter um treco. Porque eu ficava nervosa, eu tinha dor de barriga, eu passava muito mal, eu tinha pesadelo à noite, mas eu queria, o meu coração ardia para isso. Porque na igreja eu via outros jovens pregando, cantando e anunciando, e eu falava, eu também quero fazer isso, também quero poder servir desse jeito aí. Então juntou o que eu passava na faculdade desse medo, e eu tinha que fazer, porque tinha que fazer, senão eu não ganhava nota, não passava de ano, enfim. E esse meu desejo de pregar, de evangelizar. E aí eu comecei, pouco que eu ia aprendendo ali no primeiro ano, segundo ano da psicologia, eu ia aplicando em mim mesmo. Eu ia me sentindo mais segura, eu ia me libertando do meu medo, a minha timidez não me travava mais, porque antes eu ia para os lugares e eu só observava. Então eu chegava num lugar, uma confraternização nova um retiro da igreja, eu chegava e eu só ficava observando. Aí eu era julgada como metida, como a pessoa mais nojinho ali da turma, e não é, porque eu não conseguia. Eu falava, mas eu vou chegar, eu vou como? E servir dentro da igreja, pra mim, foi o impulso, que eu falei, é aqui que eu vou fazer. Então eu pegava o que eu aprendia na faculdade, aplicava dando os seminários, as aulas ali para ser avaliada pelos professores, e eu comecei quem quer se voluntariar para pregar? Eu. Quem quer ler na Bíblia? Eu. Na missa? Eu. Quem quer não sei o quê? Eu. Quem quer trabalhar precisa de voluntário? Eu. E eu comecei a me expor na faculdade. Precisamos de um voluntário para trabalhar no congresso recebendo os alunos. Quem quer? Eu. Tem que apresentar o trabalho. Quem quer? Eu. E antes eu me escondia, e a partir desse ardor, dessa decisão, eu comecei a me expor. E ali eu já comecei a desenvolver o que hoje é o método efeitual. Mas nascia lá, principalmente dentro da igreja, pegando o que eu aprendia na psicologia. E esse método efeitual, ele na verdade é uma junção da psicologia com a questão da neurociência, né? Isso que é muito recente, né, no mundo todo, esses estudos que se entrelaçam, e que você criou esse método de comunicação mais persuasiva.
De que forma isso aconteceu, a criação desse método e como que ele tem se desenvolvido? Primeiro treinamento que eu dei na vida, aplicando o método efeitual, foi dentro da igreja. Eu participava na época do ministério, eu não lembro ao certo se era ministério de música ou de pregação, não lembro. Era de música. E eu conduzia as animações do grupo de jovens. Então, eu tinha que receber o povo. Aí eu fazia toda a condução ali, que a gente chamava de animação. Então a gente elevava o nível da energia das pessoas para elas estarem mais abertas. Aí eu ia preparando as pessoas para receberem a pregação. Vinha o pregador, fazia toda a colocação. Depois voltava eu amarrando o que aquele pregador havia falado, conduzia a oração. Então eu fui ali pegando tudo que eu tinha aplicado dentro da psicologia para dar as aulas, dar os seminários lá na faculdade, dentro do grupo. Então esse jeito de conduzir a pessoa para ela se abrir desde o começo do grupo. Então, numa introdução de uma comunicação, para que ela se mantenha atenta até o final do que eu estou conduzindo, fazendo com que ela se abra ao que eu quero, e então nesse contexto, a moção do Espírito Santo ao toque do Senhor, ali nasceu o método efeitual, mas eu não tinha consciência. Mas já era um método efeitual. Hoje, olhando para trás, eu tenho a certeza que ali nasceu. E eu lembro que eu fui treinar outras pessoas para fazerem a condução do grupo, porque sempre era eu. E eu falei, não, olha, existe um jeito de fazer isso. Eu comecei a treinar as pessoas para também fazerem isso. Hoje, o método, a pessoa pode usar para pregação, ela pode usar para palestra, ela pode usar para treinamento, ela pode usar para o que ela quiser. Ela pode usar para uma conversa. E aí eu literalmente uno a psicologia, como ela gera essas emoções no ser humano e como ela controla as emoções dela. As pesquisas da neurociência, como o senhor colocou, elas são mais recentes. Então, como que o cérebro funciona? Como que ele aprende? Como que ele cria memória? Como que ele armazena as coisas a longo prazo? Para que a pessoa realmente apreenda aquilo que eu estou comunicando para ela. E aí o método ele vai se encorpando cada vez mais com o passar do tempo. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Você está acompanhando hoje no Conexão Alvorada o método efeito UAU. Você tem timidez, você tem dificuldade em falar em público, apresentar trabalho, enfim, tantas oportunidades que muitas vezes as pessoas perdem por estar travados. Então, Gislene, o seu método ajuda justamente a destravar, né? Destravar essa mensagem, impactar a audiência, seja ela pessoal, um diálogo, ou para um grande público, ou pela internet, que hoje é muito comum, né? A gente impactar as audiências em vídeos. Na sua visão, qual que é o principal erro que as pessoas cometem ao tentar fazer uma comunicação persuasiva? O erro ele começa justo no que o senhor falou, que é a pessoa ficar travada. Então por que uma pessoa trava? Eu falo que ela sofre com a síndrome da impostora. E essa síndrome da impostora é algo que pode acometer qualquer ser humano em qualquer fase da vida, mesmo que a pessoa já esteja num nível, vai ter um próximo desafio. Essa síndrome pode vir. E essa síndrome, ela acontece com uma autossabotagem interna muito forte, com um diálogo interno sabotador. Então, não é pra mim, eu não vou conseguir. Já tem tanta gente na internet, mas pra que eu? Por que alguém vai me ouvir? Já tem muita gente falando sobre isso. Eu não tenho o equipamento certo. Eu preciso estudar mais. Não é a hora ainda. Quando eu tiver tempo. Então, esse diálogo interno, ele te impede, ele te trava de fazer o que você tem que fazer. De levar a mensagem, de se posicionar, de falar com eloquência, de falar com clareza. Esse é o primeiro erro. Você ficar preso por essa ditadura gerada por essa sabotagem, por essa síndrome do impostor. Não é pra você, não é o momento, você não é digno.
E aí, esse é o erro, eu vou dizer assim, da maioria das pessoas, porque vai trocando nível, ela vai passando por isso. Um outro erro que eu quero destacar já sou bom. Não tenho mais nada para aprender. E aí cai no erro da síndrome da soberba. Então, eu lembro uma vez que uma conhecida minha disse assim: eu não estudo mais sobre comunicação, não. Porque eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender. Eu pensei, gente, tá pronta para morrer. Porque não tem mais nada para aprender, não é possível? Não é possível, porque quando eu vejo o mesmo filme 2 vezes, quando eu leio o mesmo evangelho 2 vezes, eu tenho aprendizados diferentes, eu leio o mesmo livro 2 vezes, eu falo, nossa, isso não estava escrito no livro, gente, não vi antes, como que tá aí? Porque a gente tá em momentos diferentes. Como que a pessoa já não tem mais nada para aprender? Então essa síndrome da soberba, eu já sei, eu não vou, não é para mim, também é um segundo erro que acomete a pessoa. E os dois eu vejo que são brechas, que a pessoa pode até estar dando essa brecha pro inimigo de Deus, privar a pessoa, ou de literalmente se posicionar, levar a mensagem dela, até ser canal de transformação, de evangelizar, e também dela aprender, crescer e se desenvolver. Olha, gente, talvez você ainda não tenha tido oportunidade, mas a Gislene é mentora aí de grandes influenciadores digitais, né? O Pedro Sobral, Mairo Vergara, Nina Secrets. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do quantas pessoas te seguem hoje no Instagram, no YouTube, no seu canal, enfim, falasse um pouco disso e também a diferença entre você falar para uma audiência presencial e uma audiência online. Tá. Eu falo a gente porque eu não tô sozinha, eu tenho pessoas que me ajudam, a gente tem quase 1 milhão no Instagram, 800 e pouco mil, no YouTube 900 e poucos também, quase 1 milhão ali, né? E outras redes também, LinkedIn, TikTok e por aí vai. A internet hoje, ela te permite alcançar pessoas que você nunca nem vai imaginar. Nunca nem vai imaginar, né? Quantas pessoas são atingidas por esse podcast por causa da internet? Então, eu vejo que Deus sempre colocou os meios de comunicação para que a gente pudesse chegar em pessoas que a gente nunca vai imaginar. E a internet, ela tem esse poder. A pessoa, ela tem um celular na mão, ela tem uma conexão ali, ela tem a informação na mão dela. Isso pode ser usado para o bem, isso pode ser usado para o mal. Eu sempre falo pra gente usar pro bem. As ferramentas estão aí pra gente usar pro bem. E não se omitir, não se calar. Quando a gente tá falando no presencial, nós temos vários pormenores desse contexto presencial. Quando a gente tá no ambiente digital, a gente tem vários pormenores. Tem pontos que são congruentes, que se somam, mas tem pontos divergentes. Então, por exemplo, eu tô aqui fazendo essa entrevista e eu estou falando com o senhor e eu também posso olhar literalmente para quem está nos acompanhando agora no formato do vídeo. Maravilhoso. E eu faço gestos enquanto eu falo. Então, por exemplo, eu vou passar 3 orientações para quem está acompanhando agora e poder usar disso dentro do digital. Então, a primeira orientação é quando você for falar e não for uma entrevista, você vai olhar bem no olho da câmera. Por quê? Porque a pessoa está te olhando. Você vai gerar muito mais conexão. Segunda orientação, não fale no plural, fale no singular, porque a pessoa está com o celular na palma da mão dela, sozinha na maioria das vezes. Raramente você falou, gente, família, corre, vem aqui assistir. Não, então fale no singular, que você vai gerar mais conexão. E terceiro, que tem a ver com a introdução que eu fiz para responder essa pergunta, você vai fazer gestos, mas você vai fazer gestos mais comedidos, que caibam no enquadramento daquilo que você está falando. Por quê? Porque aquilo vai gerar conexão com a pessoa. Não tô dizendo pra você ficar se abanando, fazendo gesto pra lá e pra cá, mas é aquele gesto pontual que dá ênfase no que você fala. O gesto, ele vem acompanhado da sua expressão facial e da sua entonação vocal, igual eu fiz aqui. Se você tiver oportunidade, volta e vê de novo esse trecho da entrevista, né? Se eu tô no presencial, eu não vou olhar para uma única pessoa. E eu não vou falar só no singular. Eu vou alternar a minha comunicação entre plural e singular. Então vamos supor que a pessoa vai fazer uma palestra e diante dela tem 100 pessoas. Então ela pode dizer boa noite a todos, que alegria ter você aqui. Então ela cumprimentou todos e depois ela vai para o singular. Então ela alterna entre plural e singular. Ela tem um palco para ela usar. Se ela ficar parada o tempo todo, é ruim, porque ela não utiliza o espaço que ela tem ao favor. Então o que eu falo para os meus alunos fazerem? Use o espaço que você tem a seu favor.
E esse espaço todo pode gerar proximidade, pode gerar conexão e pode gerar mais moção. Moção gera movimento, que gera energia, que gera emoção. Então, você usar o palco a seu favor faz diferença. Além das orientações que eu dei para o online, no presencial a gente acrescenta isso. Ao invés da pessoa ficar só parada e fazer gestos mais comedidos, por exemplo. Muito interessante. E no mundo digital existe hoje todo mundo aí buscando atenção, né? Todo mundo disputando aqueles minutos que a pessoa tem um tempo para olhar no celular, todo mundo disputa atenção. Quais as habilidades, Gislene, que as pessoas devem usar? Quais as habilidades que são essenciais para que você conquiste esse público, conquiste a atenção e você torne o seu conteúdo, assim, tenha resultado de fato concreto? Eu vou destacar 3 pontos. O primeiro é que quando a gente fala em conteúdo, conteúdo é commodity. Principalmente com a crescente da inteligência artificial. Então você nem precisa ir de um profissional para ter informação. Você nem precisa ter um livro para você ter informação. Você abre uma conta numa inteligência artificial e você pergunta para ela: olha, eu vou fazer isso, isso e aquilo outro. Quais orientações eu preciso ter? Eu vou para um podcast e o que eu devo, o que eu não devo fazer? Você nem precisa ter a Gislene Esquerda ali te treinando para um podcast. A própria inteligência artificial vai te dizer o que fazer. Agora, se conteúdo é commodity no mundo que a gente vive hoje, porque há um tempo atrás conteúdo era diferenciação. Hoje não é mais. Daqui a um tempo menos ainda. Então o que diferencia? O que faz a pessoa ganhar e manter a atenção num mundo onde as pessoas ficam rolando a tela infinitamente? Os 2 outros pontos que eu vou destacar primeiro, a regra dos 5 segundos. Padre, se eu fosse dar essa entrevista 1 ano e meio atrás, eu ia dizer 15 segundos. A gente tinha 15 segundos para conquistar a atenção de uma pessoa num vídeo. Hoje são 5. Se em 5 segundos, a abertura do seu vídeo, a abertura não conquistar a pessoa, ela rola a tela e vai para outra coisa. Então você tem 5 segundos e eu alucino, eu tenho uma hipótese que isso vai diminuir para 3 segundos. Se em 5 segundos a pessoa não conquistar a atenção, ela passou a tela, já não tá mais vendo o seu vídeo. Aquele vídeo que você preparou, já era. Então você precisa sim ser estratégico nos 3, já vou dizer 3, nos 3 primeiros segundos. Qual é o terceiro ponto para eu destacar? Nós estamos numa era que conteúdo é commodity, que a inteligência artificial, ela tá muito, muito inteligente. Então, imagina o seguinte. 1 ano atrás, a pessoa ela precisava parar, pensar, poxa, para quem que eu vou fazer esse vídeo? Eu brinco que quem é o seu Wilson, quem é seu público-alvo, eu chamo de Wilson. Por causa do filme Náufrago, enfim, isso é uma outra história. Pra quem que é o seu Wilson? Você vai ligar a câmera e você vai falar pra quem? Tá, beleza, então esse é o meu público-alvo, esse é o meu Wilson. O que você vai falar pra esse Wilson? Qual resultado você quer pra esse Wilson? E você ficava ali um tempo pensando em um vídeo. Hoje, você abre a inteligência artificial, eu dou várias inteligências artificiais treinadas para os meus alunos, com um método efeitual, para ele ganhar tempo e poder criar mais vídeos. Então, olha, eu quero um vídeo assim, desse jeito, para esse público, ela te dá um roteiro. Então, criar roteiro é commodity. Hoje, você tem outras inteligências artificiais que você imagina que aqui a câmera é a minha câmera. Eu coloco a minha câmera ali e eu vou gravar um vídeo para uma determinada inteligência artificial. Aí eu gravo o vídeo de frente, eu gravo o vídeo com esse lado, eu gravo o vídeo com esse outro lado. Então a IA teve a Gislene com esse look em 3 formas diferentes. Maravilha. Agora eu pego e digo, eu tenho aqui, porque a outra criou, né? Eu dou nome para as minhas IAs. Então eu peço para Luna, crie para mim 10 roteiros de vídeos para esse público. Eu dou todas as instruções, ela cria. Eu vou lá, reviso, gostei, maravilhoso. Eu pego esse roteiro, jogo nessa outra tecnologia, nessa outra inteligência artificial que eu gravei e eu falo assim, beleza, me dá 10 vídeos desses roteiros. Cada roteiro eu quero um vídeo. Não vai ser a Gislene falando. É a Gislene que fez, que criou, que reviu, não sei o que, que passou o conteúdo. Olha, eu quero um vídeo pautado nisso. Eu posso pegar o meu livro. Olha, você tá vendo aqui esse livro? Fale Bem, Influencie no Digital. Eu subo o meu livro lá nessa IA e eu falo, desse livro, eu quero tirar 10 vídeos curtos de 1 minuto para eu vender meu livro, inclusive.
Aí ela cria o roteiro. Eu pego esse texto, jogo na outra e eu falo, grave pra mim. Pronto, eu tenho o vídeo. Diante desse cenário, é commodity. Então, o que hoje faz diferença? Tem outro ponto aí, eu não ia falar, mas senti no meu coração, vou falar. Antes, você tinha que saber editar o vídeo. Então, você pegava o vídeo e você ia lá, no seu computador ou no seu celular, você ia editando. Corta aqui, melhora aqui, ângulo, não sei o que, não. E coloca um outro, e procura uma cena e coloca essa cena. Show. Hoje não. Você vai para um outro aplicativo de uma outra inteligência artificial. E você diz, edite o meu vídeo. Eu quero ele dinâmico, com imagem assim, em 1 minuto. O vídeo tá pronto. Padre, quando eu comecei, eu editava os meus vídeos. Eu demorava para editar meus vídeos. Hoje, em 1 minuto, tá pronto. É commodity. Então, você ter um vídeo altamente scriptado e editado é commodity. O que não é? A essência, a verdade. A pessoa pegar o celular, eu falo que é um vídeo rasgado de alma. Ela pegar o celular, olhar bem no olho da câmera e falar. O conteúdo que ela tem, a vivência que ela tem, a história que ela tem, o perrengue que ela passou, a vida que ela já transformou, os testemunhos que ela ajudou a gerar. Isso a IA não faz. Porque precisa de alma para fazer isso. Precisa real do ser humano com alma para fazer isso. Então, no digital, eu sinto e eu percebo que esse tipo de conteúdo rasgado de alma cada vez mais vai crescer. Por quê? Porque o ser humano tem sede de algo profundo. Então, tudo isso que está ficando raso vai continuar crescendo por um bom tempo, mas as pessoas estão sentindo falta disso. Então, você que aprendeu hoje um pouco a diferença entre falar de forma presencial e no digital, a Gislene tem um livro específico sobre isso, que ela vai comentar um pouquinho e vai até fazer um sorteio desse livro, não é? Exatamente. Esse livro aqui chama Fale Bem e Influencie no Digital. Ele é um livro prático da pessoa ler, direto, e que tem vários exercícios para que a pessoa consiga se posicionar no digital de forma autêntica, de forma com alma, de forma verdadeira. E aí eu trouxe pra gente dar de presente pra quem tá assistindo aqui a esse episódio agora. Agora é o senhor que manda como é que vai fazer aqui esse sorteio. Você que está nos assistindo, como o nosso episódio estreia às 19 horas e nesse momento a nossa rádio não tem ninguém para atender aqui, o primeiro que ligar a partir das 8 horas da manhã, aí no dia seguinte, vai ganhar esse livro da Gislene Esquerdo. Gislene, agradeço de coração a tua presença e por ter, num curto espaço de tempo, ter dado tantas boas dicas para o pessoal. Prazer foi meu. Conte comigo sempre, o que precisar, tô aqui. Muito obrigado. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Queridos filhos e filhas, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast Conexão Alvorada. Quero, antes de tudo, agradecer de coração a você que esteve conosco até aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua escuta e por permitir que esse momento faça parte da sua vida. E hoje, de maneira muito especial, iniciamos a segunda temporada com esse novo formato, novos conteúdos e o mesmo propósito de sempre: levar até você uma palavra de fé, reflexão e esperança, conectando a nossa vida com aquilo que realmente importa: Deus.
Iniciamos justamente dentro de um dos tempos mais fortes e mais belos da vida da igreja, a oitava da Páscoa. A igreja, como uma sábia mãe, não nos deixa celebrar a ressurreição apenas em um único dia. Ela prolonga essa graça por 8 dias, como se fosse um grande domingo, para que possamos mergulhar mais profundamente nesse mistério que transforma toda a nossa existência. Porque a ressurreição de Cristo não é apenas um acontecimento do passado, ela é uma realidade viva, presente, que continua acontecendo na vida de cada um de nós. Quantas vezes carregamos medos, inseguranças, angústias, quantas vezes nos sentimos como que presos em situações que parecem não ter saída. E é justamente nesse contexto que a Páscoa se torna resposta. O Cristo ressuscitado caminha conosco. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado e ele nos convida a viver essa mesma vitória em nossa própria vida. E durante este tempo pascal, a igreja mantém aceso o círio pascal, sinal visível de que Cristo é a luz que não se apaga, uma luz que ilumina nossos caminhos, mesmo quando tudo parece escuro. Esse sinal nos recorda algo muito concreto. Não precisamos viver dominados pelo medo. Não precisamos caminhar sozinhos. O Senhor está presente. Mas como refletimos hoje, há uma realidade importante. As graças de Deus precisam ser acolhidas. Deus oferece, mas nós precisamos abrir o coração. A oitava da Páscoa é esse tempo favorável, esse tempo de abundância espiritual, onde o céu, por assim dizer, se inclina sobre a terra para derramar as suas bênçãos. E talvez a grande pergunta que fica para cada um de nós nesse momento final: será que eu tenho me aberto meu coração para essa graça? Será que eu tenho vivido a Páscoa ou apenas passado por ela? Muitas vezes, como ouvimos, somos como pessoas sentadas sobre um grande tesouro, mas sem utilizar a chave que pode abri-lo. E essa chave é a fé. Essa fé que confia, essa fé que espera, essa fé que se entrega. Por isso a igreja nos convida: não deixe passar esse tempo de graça em vão. Aproveite esses dias, reze mais, confie mais e entregue mais. Permita que Deus renove a sua vida, cure o que precisa ser curado, fortaleça ainda o que está frágil, ilumine aquilo que ainda está obscuro dentro de você. E nós queremos caminhar com você ao longo dessa nova temporada do Conexão Alvorada. Queremos continuar sendo companhia, reflexão e, sobretudo, um instrumento para aproximar você de Deus no seu dia a dia. Conte conosco e permaneça conosco. E agora, encerrando o nosso podcast Conexão Alvorada nesta noite, eu te convido a rezar comigo. Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e vivo no meio de nós, nós te agradecemos pela graça da tua Páscoa. Obrigado, porque venceste a morte e nos abriste o caminho da vida nova. Neste tempo santo, aumente em nós a fé, fortaleça a nossa esperança, renove o nosso coração. Afasta de nós todo medo, toda insegurança, toda falta de confiança em Ti, que possamos reconhecer a Sua presença em nossa caminhada. Mesmo nos momentos difíceis, dai-nos a graça de viver intensamente este tempo pascal, acolher as Tuas bênçãos, não desperdiçar os dons que o Senhor nos oferece. Que a luz do Cristo ressuscitado, simbolizada no círio pascal, ilumine a nossa vida, nossas famílias, nossos caminhos, e guiados pelo Teu Espírito, possamos caminhar sempre rumo à vida eterna. Amém. Nos encontramos no próximo Conexão Alvorada. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.